bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre. E o nosso tema hoje é resumo. Vamos lá então? Como eu sei que vocês já viram muitas coisas a respeito de resumo, que já foi passado para vocês como se faz um resumo, vocês já estão craques pelo que eu fiquei sabendo, nós vamos então dar uma retomada e partir da nossa apostila, tudo bem? Então vamos lá. Como que a gente pode fazer um resumo? Primeiro, a gente faz uma leitura geral do texto para você ter uma base do que o texto está falando. Então você vai ler o texto todo para ter um conhecimento geral sobre o texto. Em seguida, vocês vão fazer uma leitura por parágrafo e vão sublinhar uma palavra-chave. Por exemplo, eu vou ler um parágrafo e nesse parágrafo tem uma palavra que é mais importante, que me chama a atenção e é o que é o principal ali, certo? Então eu vou fazer isso com todos os parágrafos do texto para facilitar o meu resumo depois. Depois eu vou resumir os parágrafos. Resumindo os parágrafos, eu vou pegar com base naquela palavra-chave e eu vou falar o que está falando ali aquele parágrafo segundo a palavra-chave que eu já sublinhei. Depois que eu resumi os parágrafos, eu tenho que lembrar que eu não posso colocar no meu resumo exemplos, explicações, citações, então eu tenho que cortar isso do resumo, tá? Resumo são só as coisas principais que falam no texto, nada de exemplo, nada de citação, nada de explicação. Sabe quando você está lendo um texto e tem lá, ou seja, e aí vai explicar tudo de novo que você já leu antes, só de uma outra forma? Então, isso daí, o do eu seja para frente, você corta, entendeu? Então, não pode colocar. Aí tem também, assim, algumas coisas que você viu, que tem alguns exemplos. Latinha, isso. Então, você vai cortar os exemplos. Exemplos também não lembro. Reler o resumo para ver se está coerente. Então, o resumo, como ele não é um texto que eu vou poder pegar partes dele e vou colocar no meu resumo, ele tem que ser feito com as minhas palavras, porque o resumo ele não é uma cópia. Então, eu não vou poder pegar uma parte dele e colocar lá. Caso eu faça isso, com certeza o meu texto não vai ter coerência. Eu pego uma parte aqui, outra parte ali, outra parte, eu junto tudo, mas ele não vai ficar coerente. Ele não vai ficar harmônico, não vai ficar muito bem feito. Então, o que eu faço? Eu entendo o que foi feito nos parágrafos, eu resumi aqueles parágrafos, eu cortei os exemplos. Quando eu corto os exemplos, eu coloco com as minhas palavras o que eu entendi daquele parágrafo, certo? Eu vou reler então o meu resumo todo e ver se ele ficou coerente, se está dando para entender certinho, tá? E por fim, a gente tem que ver que eu tenho que respeitar a opinião do autor do texto. Eu não posso dar a minha opinião no texto que foi escrito por outra pessoa. Mesmo que eu não concorde com o que ele escreveu, eu vou resumir o texto de acordo com o que ele falou. Eu não posso mexer na estrutura, no tema que ele está trabalhando, ok? Então, essa daqui foi a estrutura que nós demos só uma passadinha para vocês relembrarem. Aí eu peço que vocês peguem o caderno de atividades, do volume 2, o caderno de atividades de produção de texto, lá na página 2. Então tem assim, resumo, versão enxuta do original. O desafio da concisão. Então vamos lá. Resumir é um procedimento de leitura útil para organizar as informações e facilitar a compreensão dos conteúdos, elegendo os aspectos mais importantes. Aprender a resumir é, de certa forma, aprender a estudar. Então, aqui nós temos o texto 1, que está escrito concisão. E aí, tem lá bastante coisa escrita nele, com uma definição grande, mas que ele cortou o que não precisava e ficou só assim.
Comunicamos: é proibido encher linguiça nas redações. Atenciosamente. Então, com base no que vocês viram aqui, no texto 1, vocês vão fazer a atividade da página 2, atividades da página 3 e vão ler o texto 2, que esse texto 2, ele vai estar falando sobre o sono na adolescência. Entenda as mudanças no ritmo do sono dessa fase. Aí vocês vão fazer a leitura deste texto também e vão responder as atividades 6 até a atividade 8, tá? Então, na próxima aula, nós vamos fazer a correção dessas atividades todas, certo? Nós vamos até a página 5. E a gente volta, então, na próxima aula. Beijo e até a próxima.